Quando exatamente vai acontecer o arrebatamento? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas que mais geram debate na teologia sobre o fim dos tempos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos argumentos dos textos bíblicos para entender a visão pós-tribulacionista, ou seja, aquela que defende que o arrebatamento acontece depois de um período de grande provação. O ponto central que divide as opiniões é o timing. A grande pergunta é, a igreja vai ser retirada do mundo antes da grande tribulação começar? Ou ela vai passar por esse período e ser arrebatada só no final? Basicamente, a gente tem esses dois cenários. De um lado, a visão pré-tribulacionista, em que a igreja, digamos, escapa da tribulação. Do outro, a visão pós-tribulacionista, que ensina que a igreja vai sim enfrentar esse período, mas sendo protegida durante ele. Agora, vamos analisar os textos que sustentam essa segunda perspectiva, ok? Para a gente entender bem essa linha de raciocínio, vamos fazer uma verdadeira jornada pelo Novo Testamento. Começando com as palavras do próprio Jesus lá em Mateus, passando pelos esclarecimentos do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e fechando com as promessas proféticas do Apocalipse. Vamos lá? Bom, nosso ponto de partida é uma das passagens mais diretas, mais explícitas sobre o tema que a gente encontra no discurso de Jesus, no Evangelho de Mateus. Essa passagem de Mateus 24 é absolutamente crucial, porque ela parece estabelecer uma cronologia muito clara. Repara na expressão, logo depois da tribulação. Para a visão pós-tribulacionista, isso aqui é uma declaração inequívoca. O retorno de Cristo e a reunião do seu povo acontecem depois do período de aflição, não antes. O ponto central aqui, então, é a sequência dos fatos. Primeiro vem a tribulação e só depois acontece o retorno glorioso de Cristo. Essa estrutura, que foi estabelecida pelo próprio Jesus, levanta uma questão importante. Como será que os apóstolos entenderam e ensinaram isso? É exatamente o que a gente vai ver agora nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses são um verdadeiro campo de batalha de interpretação nesse debate, viu? Elas têm termos e sequências de eventos que precisam ser analisados com muito cuidado. Olha só, nessa passagem, Paulo diz que dois eventos precisam acontecer antes do dia do Senhor. O primeiro é a manifestação do homem do pecado, e o segundo é a apostasia. E é justamente essa palavrinha grega que gera uma parte enorme da controvérsia. O termo grego apostasia significa literalmente um afastamento ou uma rebelião. Do ponto de vista textual, o significado mais comum é de uma deserção da fé. Só que alguns intérpretes sugerem que a palavra poderia significar uma partida física, ou seja, o próprio arrebatamento. E aqui está o ponto. O argumento pós-tribulacionista se concentra na natureza da ação. Pensa bem, a apostasia, como uma rebelião, é uma ação ativa, algo que as pessoas fazem. Já o arrebatamento é uma ação passiva. A igreja é arrebatada, ela não se arrebata sozinha. Então o argumento é que os dois termos não podem estar descrevendo o mesmo evento. Faz sentido, né? E não é só isso. O próprio contexto, lá no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, já tinha estabelecido um cronograma. Paulo diz que o alívio para quem está sofrendo tribulação virá quando o Senhor Jesus se manifestar. Percebe? Essa passagem descreve um único evento. Um evento público, glorioso. O mesmíssimo momento que traz alívio para a igreja, traz também o juízo para os ímpios. Essa ideia de um evento único desafia diretamente o conceito de uma vinda secreta, separada, só para os crentes. Agora vamos para o livro do Apocalipse. Lá a gente encontra promessas bem específicas para as igrejas que também são centrais para essa discussão sobre proteção e provação. Essa promessa, feita à igreja de Filadélfia, é muito usada para defender um arrebatamento pré-tribulacional. Mas a chave da interpretação aqui está na preposição. O que significa exatamente ser guardado da hora da provação? Então, a visão pós-tribulacionista argumenta que ser guardado da hora significa ser protegido durante ela, não removido de dentro dela. Pense nos exemplos bíblicos, como Noé na arca durante o dilúvio, ou Israel protegido no Egito durante as pragas. O modelo parece ser de preservação em meio ao juízo, e não de uma evacuação. Certo, mas isso levanta outra questão. O Apocalipse também diz que a besta vai ter permissão para fazer guerra aos santos e vencê-los. Ué, como isso se encaixa com a ideia de proteção? A interpretação aqui é que esse vencer se refere ao poder de infligir a morte física, o martírio.
E nessa perspectiva, morrer pela fé não é uma derrota espiritual. Pelo contrário, é o testemunho final, o ato vitorioso, algo que sempre esteve presente no chamado da igreja desde o comecinho de tudo. E para fechar, a descrição do dia do Senhor, lá em 2 Pedro, oferece uma perspectiva cósmica que, para os pós-tribulacionistas, é simplesmente incompatível com a ideia de um evento secreto. A passagem começa com aquela analogia bem conhecida do ladrão de noite que a gente geralmente associa com surpresa, com algo que acontece em segredo. Só que o texto imediatamente qualifica essa analogia. Ele afirma que esse ladrão não vem em silêncio, de jeito nenhum. Ele vem como um grande estrondo, é um evento audível, cataclísmico. E a descrição continua, pintando um quadro de quase uma descriação cósmica, onde os próprios elementos do universo são desfeitos pelo fogo. É algo gigantesco. Então a pergunta que fica é: essa descrição de um evento cósmico barulhento, destrutivo, isso soa como um arrebatamento secreto e invisível? O texto ainda diz que as pessoas de fé devem esperar e apressar a vinda deste dia, o que implica que se trata de um único e mesmo evento final. Para a gente resumir, então, a perspectiva pós-tribulacionista se baseia numa leitura que tenta ser coesa dessas passagens-chave, argumentando que a Bíblia descreve um único retorno de Cristo, um retorno visível, glorioso e que acontece depois do período da tribulação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai além da teologia pura. Como é que a nossa visão do fim, seja a expectativa de uma fuga iminente ou a preparação para perseverar no meio da provação, como é que isso impacta a forma como vivemos a nossa fé hoje, no presente?